Eu tenho uma palavra para compartilhar com os amados irmãos, amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 33, no versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: além do mais, Deus se revela ao homem de um modo ou de outro, mesmo que você não tenha percebido isso. Amém? Os irmãos podem se assentar. O tema da mensagem que eu quero compartilhar com os amados irmãos no dia de hoje é: Deus quer falar com você. Deus quer falar com você. Repita comigo: Deus quer falar comigo. Amém? Esse é o tema, é com você. Como você está falando, é comigo, né? Deus quer falar com você. O texto, ele já inicia falando assim, olha: além do mais, Deus se revela ao homem. Ou seja, o texto está afirmando que Deus a todo momento ele quer se revelar, ele quer se mostrar, ele quer se dar a se conhecer. O texto que nós acabamos de ler está dizendo: olha, Deus quer falar com você. Porque é isso que está escrito: Deus se revela ao homem, ou de um modo ou de outro. Ou seja, de alguma maneira, de alguma forma, Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você. Amém? Só que nós estamos vivendo em dias tão corridos, tão movimentados, tão agitados, que às vezes nós não conseguimos parar para ouvir a voz de Deus. Nós trabalhamos tanto, fazemos tanta coisa no nosso dia a dia, é tanta correria, tanta coisa para fazer, que às vezes nós não conseguimos parar para escutar a voz de Deus falando conosco. É tanta atividade, é tanta tarefa, é tanto compromisso que nós temos, que Deus às vezes está falando e nós não estamos conseguindo ouvir. A todo momento, irmãos, a todo momento, Deus, Ele procura falar conosco. Eu disse aqui no culto passado, está escrito lá em Amós 3, versículo 7, que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos e aos seus profetas. Então, Deus está a todo instante querendo falar comigo, querendo falar contigo. Amém? Levanta a sua mão assim e diga: Senhor Jesus, eu quero ouvir a sua voz. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Então, é necessário, para ouvir a voz de Deus, é necessário que haja sensibilidade, irmãos. Sensibilidade. Nós precisamos estar mais sensíveis para reconhecer a voz de Deus. Sensibilidade espiritual. Nós conseguimos ouvir a voz de muitas pessoas. A todo momento alguém fala alguma coisa, mas precisamos estar sensíveis para ouvir a voz de Deus. Você se lembra bem que Samuel, quando era criança, Deus chamou ele por 3 vezes, e foi necessário que o sacerdote Eli falasse: rapaz, na próxima vez que essa voz falar com você, diga: fala, Senhor, que o teu servo te ouve. Nós precisamos ter a sensibilidade
para reconhecer a voz de Deus, para que quando Deus estiver falando conosco, nós possamos falar: Senhor, fala, que o teu servo te ouve. Amém? Levanta a mão assim e diga: Senhor, diga: Senhor, fala, que o teu servo, ele te ouve. Amém? Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. O tema da mensagem de hoje é: Deus quer falar com você, comigo e com você. Amém? Deus quer falar. O texto diz o seguinte: além do mais, Deus se revela ao homem ou de um modo ou de outro, mesmo que você não tenha percebido. Aí no versículo 15, olha só o que diz no versículo 15. Diz assim: ele se revela em sonhos e visões durante a noite, quando os homens estão dormindo profundamente em suas camas. Você sabia que uma das maneiras que Deus encontra para falar conosco é quando nós estamos dormindo? Você sabia disso? Deus se revela através de sonhos, porque quando nós estamos dormindo, o que acontece? Nós nos desligamos dessa dimensão e entramos na dimensão de Deus, e aí Deus consegue falar. Deus falou com muitos servos. Ele falou com Jacó em sonhos, quando ele dormia ali na pedra, ele viu uma escada descendo e anjos subindo e descendo pela escada. Deus falou com Daniel, Deus falou com tantos outros homens, e ele continua falando comigo e com você. Eu já tive tantos sonhos, irmãos, proféticos. Eu me lembro de, em algumas ocasiões, sonhar num dia e no outro dia o sonho acontecer. É inacreditável. Deus está a todo momento querendo falar comigo e com você. Então, quando eu disse que é necessário ter a sensibilidade espiritual, quando você dormir e começar a ter algum tipo de sonho, procure guardar e depois procure pedir a Deus a revelação, porque em muitas maneiras é Deus falando, é Deus mostrando, é Deus revelando, é Deus dando visão através de sonhos. Deus fala, meu irmão. O nosso Deus, ele é vivo. O nosso Deus não é feito de madeira. O nosso Deus não é feito de tijolo, de concreto. O nosso Deus é vivo e Ele fala. A todo momento Deus fala ao nosso coração. Então, a partir de hoje, quando você deitar a sua cama e entrar naquele sono profundo, que às vezes você começa até a roncar, aquele é o sono profundo. Você se desligou, começa a gravar o sonho, começa a tentar lembrar, e quando você se lembrar e você não conseguir entender, peça a Deus, para Deus te dar a revelação. Faraó teve sonhos, e muitos outros homens, e muitas outras mulheres, e muitas outras pessoas, inclusive nos dias de hoje, porque o nosso Deus é o Deus de já, é o Deus de agora, é o Deus de hoje. Ele permanece intacto por toda a eternidade, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Bate no peito assim e fala: Senhor Jesus, fale comigo através dos sonhos, através das visões. Amém? Deus te chamou para ser profeta, meu irmão, para isso, para te dar sonhos.
para te dar visão, para você estar. O que diz o texto em diante? Versículo 16. Por que Deus dá sonho? Por que Deus dá visão? Por que Deus quer falar? Olha o versículo 16 do capítulo 33. Está escrito, ó. Nessas horas, quando você está lá dormindo, nessas horas, Deus faz o homem ouvir os seus ensinos e aterroriza com as suas advertências. Olha que coisa forte. Deus, Ele quer falar conosco para nos alertar sobre o que está acontecendo no mundo espiritual, para nos dar livramento. Então, eu acredito que Deus fala através de sonhos. Talvez você não tenha percebido, talvez você não tenha entendido, mas quando Deus fala é para isso, para nos alertar, para nos dizer o que Ele quer, para nos revelar e para nos dar livramentos. Você acha que Deus quer o seu mal, irmãos? Não. Você acha que Deus quer o meu mal? Não. Então, quando Deus nos revela algo, é para desmascarar o inimigo. Porque se tem alguém que deseja o nosso mal, é quem? É o inimigo da nossa alma. É ele que quer nos destruir. É ele que quer nos arruinar. É ele que quer ver o nosso mal. Então fique sabendo que Deus, Ele quer falar comigo e com você. Ele quer falar. Ele quer falar através de profetas, Ele quer falar através da palavra, mas Ele também quer falar através de sonhos e visões. Deus, a todo momento, Ele quer falar através de um louvor, Ele quer falar através de uma oração, mas a todo momento Deus quer falar. O que nós precisamos é tirar o comichão do ouvido para poder conseguir escutar a voz de Deus. Irmãos, vou falar uma coisa para os irmãos. O maior surdo não é aquele que não consegue escutar, mas é aquele que não quer ouvir. A todo momento Deus está falando e às vezes a gente quer tapar o ouvido para não ouvir. Se nós pararmos para ouvir as advertências de Deus, muitos livramentos nós vamos ter na nossa vida. Quando Deus usar alguém para falar, meu irmão, escuta. Quando Deus falar com você através da palavra, escuta. Quando Deus falar com você através de um sonho, escuta. Porque é Deus querendo nos advertir e nos livrar de todo o mal. Deus a todo tempo quer nos tirar do laço do inimigo. A todo momento. A todo momento. Deus Ele quer nos tirar. Deus quer nos livrar. Deus quer nos guardar. Deus quer nos poupar. Vamos ver o versículo adiante, 17. Olha só o que diz aí no versículo 17. Diz assim, olha: para mudar as ideias erradas do homem, para livrar o homem do orgulho e das suas más ações. Quando Deus se revela, é porque Ele quer mudar alguma situação. Pode ser a ideia errada de uma outra pessoa, como também pode ser a sua própria ideia, o seu próprio pensamento. Às vezes Deus, através do sonho, através da palavra, através da oração, através do profeta, Ele se revela para falar: olha, não faz isso, que se você fizer, você vai se machucar, você vai se prejudicar, você vai se dar mal. E às vezes, por não querer escutar, a gente vai lá, faz e quebra a cara, porque Deus avisa, porque Deus fala. Deus não deixa ninguém enganado, irmãos. Deus é Pai
e Ele a todo momento está cuidando dos seus filhos. Qual é o pai que deseja o mal para o seu filho? Nenhum. E se houver, com certeza não é Deus, porque Deus, Ele não quer o mal para ninguém, Ele só quer o bem. Quem cavaca o mal é o próprio homem com as próprias mãos. Às vezes somos nós, mas Deus a todo momento Ele está falando. Eu posso te afirmar uma coisa, eu estou ministrando aqui de uma forma simples. Eu sou pentecostal, mas na hora de pregar normalmente eu sou bem simples, bem tranquilo. Aí você pode falar assim, não, Deus não está falando. Deus está falando de uma forma simples, para que você consiga entender, porque Ele não quer nem o meu mal, nem o seu mal. Deus quer falar com você. O tema da mensagem de hoje é: Deus quer falar com você. Amém? E para finalizar, olha por que Deus quer falar comigo e por que Deus quer falar contigo. No verso 18 diz assim, olha: para preservar a sua alma da cova e a sua vida da espada. Olha como que é forte. Sabe por que Deus a todo momento está querendo falar comigo e contigo? Para livrar a nossa alma do inferno, do perigo. Quantas vezes Deus fala, olha, é mal companhia. Quantas vezes Deus fala, não faz isso. Quantas vezes Deus fala, olha, não faz aquilo. Quantas vezes, irmãos? Eu estou lendo agora o livro do profeta Ezequiel. Terminei de ler o livro do profeta Jeremias. E é muito interessante que nos dois livros Deus fala uma coisa muito curiosa nos dois livros, que serve para cada um de nós hoje. Quando Deus usa os profetas para falar o que iria acontecer, os profetas falam assim para o povo: não sejam rebeldes, escute a voz do Senhor. Seja rebelde, irmãos. Vamos escutar a voz de Deus. Quando Deus falar, vamos ouvir e obedecer. Quando a gente obedece a voz de Deus, você sabe quem é que ganha com isso? É a gente. Quando a gente obedece a voz de Deus, você sabe quem é abençoado? Somos nós. Sabe o que acontece? É a gente que conquista, é a gente que ganha. Quando Deus alerta, quando Deus avisa, é porque Ele quer que a gente obedeça e receba o livramento. Deus quer livrar a nossa alma do laço do passarinheiro, irmãos. Deus quer livrar a nossa alma do mal. Que nós possamos ser obedientes, filhos e filhas obedientes. Tem muita gente que quando Deus fala, dá o ouvido e sai na rebeldia. Aí depois, quando acontece, é tarde demais. Deus já avisou, Deus já alertou, Deus já profetizou, falou com você no sonho, você ou não entendeu, ou não quis ouvir e obedecer. Quando você tiver um sonho e não entender o sonho, busca em Deus, em oração, para que Deus te revele. E se Ele, por um acaso, não te der interpretação, faça igualzinho alguns do passado fizeram. Peça a Deus para colocar no teu caminho um irmão ou uma irmã que tem o dom da interpretação, e Deus vai te dar a interpretação daquele sonho. Deus quer falar comigo, Deus quer falar contigo a todo momento. Amém?
Você veio aqui hoje, sabe para quê? Para ouvir Deus falar com você. Glória a Deus. Falar no seu coração, falar no seu íntimo. Oh, glória. Olha, o profeta se escondeu na caverna. E aí veio um trovão, um vento forte. E aí de repente veio uma voz suave. E ele disse: é o Senhor. Deus, ele pode falar na voz do trovão. Deus, ele pode falar na voz do vento. Mas ele também pode falar de forma suave ao meu e ao seu coração. Hoje, Deus falou de uma forma suave. Deus, ele quer falar. Ele está falando. Porque ele ama você. Porque ele quer o seu bem. Porque ele quer te livrar do mal. A todo momento. Tem um sonho? Senhor, me dá sabedoria, me revela. Não conseguiu? Senhor, coloca um irmão. Eu vou comentar. Eu vou falar. Usa para que esse irmão interprete o sonho e fale ao meu coração, para que eu obedeça a voz do Senhor e eu seja abençoado. Amém? Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus.